coração de Xangô batia um tambor de fogo. Parecia uma guerra. A frase foi dita por Dandara Sofia, de 7 anos, no dia 21 de janeiro de 2017, no Ilhéu Moialegi, durante uma saída de Iaô. Eu estava nessa casa durante 21 dias, acompanhando a iniciação de Vitor Hugo Oliveira de Azevedo de Airá, de 10 anos, e de Cauã Esteves, de Oxóssi, de 11 anos. Durante a saída dos meninos, Xangô chegou, né? Um Xangô lindo, forte, maravilhoso, como todos os Xangôs chegam no terreiro. Dandara, que é a Bian dessa casa, correu e abraçou Xangô. Quando ela acabou de abraçar Xangô, eu observei, dei um tempo, esperei um intervalo e fui entrevistar Dandara. Fui conversar com ela. E perguntei: Dandara, o que você sentiu quando abraçou Xangô? Foi quando a menina respondeu a frase que eu disse no início dessa conversa. No coração de Xangô batia um tambor de fogo. Parecia uma guerra. Meu nome é Estela Guedes Caputo. Sou coordenadora do Quequerê, que significa pequeno em Urubá, do PROPED, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, da linha Infância, Juventude e Educação. Eu pesquiso candomblé e crianças de candomblé há quase 30 anos. Esse terreiro, eu fiz questão de começar essa história com o terreiro de Apalmira, falecida no ano passado, porque foi nesse terreiro que eu cheguei no dia 3 de outubro de 1992, quando eu era jornalista do jornal O Dia, e eu cheguei ao terreiro para fazer uma pauta que o meu editor tinha dado, que era para ver se ainda havia terreiros de candomblé na Baixada Fluminense. Quando eu cheguei a essa casa, o Ilhéu Moialegi, eu encontrei o Ricardo Neri, um ogã de 4 anos, tocando atabaque. A pauta, evidentemente, mudou e não era mais quantos terreiros havia e se havia terreiros na Baixada Fluminense. A pauta virou como as crianças recebem cargos na hierarquia, como as crianças frequentam, como as crianças chegam ao candomblé, como as crianças permanecem, aprendem e ensinam no candomblé. Eu nunca mais saí daquele terreiro e é por isso que eu fiz questão de começar essa nossa conversa com o Ilhéu Moialegi, que fica na Rua Marte, em Mesquita, terreiro dirigido até bem pouco tempo, até o ano passado, por Iá Palmira de Ançã, a quem eu devo tudo. Ali eu fiz a minha tese de doutorado, ali eu fiz os meus artigos, ali eu comecei a aprender a ser pesquisadora de candomblé. E como pesquisadora que eu iniciava pensando nas crianças, eu comecei a procurar se havia outros estudos. Quando um pesquisador começa a pesquisar algum tema, é óbvio que ele começa a ver quem veio antes dele, para que ele pudesse, ou dela, para que ele possa começar dali adiante a sua pesquisa. E eu vi que não havia pesquisas sobre crianças de candomblé. Quando eu digo que nós inauguramos no Quequerê um tema, um grande campo de pesquisas, principalmente com o lançamento do meu livro, né? Meu livro foi lançado em 2012, eu defendi a tese de doutorado em 2005, meu livro foi publicado em 2012, Educação nos Terreiros e como a escola se relaciona com crianças de candomblé. Quando eu digo que os nossos estudos inauguraram um tema de pesquisa, esse livro, principalmente, eu estou me referindo a especificamente como as observações e compartilhamentos que fazemos dos conhecimentos das crianças de terreiro. Nós, desde 1992, frequentamos, compartilhamos nas casas de terreiro, nos terreiros, nas casas de axé, nas casas de santo, nas roças, como são chamados, como as crianças frequentam o candomblé. Elas passaram a ser sujeitos principais das nossas pesquisas, com fotos, com nomes,
com seus depoimentos. Quando eu disse que cheguei à Casa de Palmira em 1992 como jornalista, naquele mesmo mês foi publicada uma grande matéria, já com as fotos das crianças ampliadas, já com depoimentos de crianças, e era muito em intuição que eu fazia isso. Depois, procurando, pesquisando, eu vi que não havia, nem nos estudos clássicos de candomblé, por exemplo, Pierre Verger fotografou e foi um etnógrafo muito fundamental para os estudos clássicos de candomblé. Verger fotografou crianças aleatoriamente. Não era uma coisa que o Verger não quisesse fazer, mas era uma característica da antropologia daquela época de Verger, que não via as crianças como informantes significativos, né? Então, isso não era uma característica só do Verger, era de uma antropologia de toda uma época, né? Que quem interessava, um informante principal, confiável, eram os adultos, então as crianças eram desprezadas, mesmo nos estudos clássicos do candomblé. E a partir de então, nós começamos a pensar melhor sobre isso. E começamos a pensar que os nossos estudos nasceriam de 3 grandes negações. A primeira negação que faz brotar, que faz surgir na interseccionalidade dessas 3 negações, são as concepções sociológicas que negam as crianças como sujeitos de conhecimento, exatamente o que eu estava falando anteriormente. Uma segunda negação é a herança do projeto colonial racista, escravagista, que nega, submete, elimina, extermina corpos negros e conhecimentos negros, o que a gente chama hoje também de epistemicídio, um conceito cunhado por Boaventura Souza Santos. O epistemicídio é a morte dos conhecimentos, o assassinato dos conhecimentos negros e negras, né, de negros e negras, e de uma população de uma herança afrodescendente também que chega com a escravização no país, no Brasil. E uma terceira negação são os conhecimentos cotidianos. Os conhecimentos cotidianos, por exemplo, no caso específico das casas de axé, negados, não são conhecimentos importantes. Então, nós pegamos essas 3 negações para fazer 3 afirmações. Importam para os estudos das crianças, estudos com crianças de terreiro, importam justamente as crianças são sujeitos principais, por isso eu começo sempre com uma fala de criança, por isso eu fiz questão de começar com a fala de Dandara. Importa todo o conhecimento negro diaspórico, né? Nós temos feito um esforço grande no que querer de inverter uma bibliografia forjada pela branquitude nas universidades. Então, nós temos invertido essa lógica e procurado sempre autores e autoras africanas, autores e autores negros, autores e autoras negras, buscando inverter o epistemicídio, né? Então, nos baseamos nesses estudos afrodiaspóricos e também nos estudos com os cotidianos. Então, invertendo essas 3 lógicas, pesquisamos com as crianças, não sobre as crianças, pesquisamos com os estudos afrodiaspóricos e pesquisamos com os estudos dos cotidianos. E temos feito assim, de um tempo para cá, pensando como fazemos aquilo que dizemos que fazemos, fomos também criando um método, um caminho, preferimos chamar de um caminho de pesquisa. Nesse caminho de pesquisa, nós criamos aquilo que a gente chama de reparar miúdo e narrar que querer. Reparar miúdo justamente no miúdo, no que querer, na criança, não no sentido negativo, mas de positivar a criança como sujeito ativo de si e do mundo, como diz o Corsário, como diz o Sarmento, os estudiosos dos estudos da infância. As crianças são sujeitos de si e do mundo. A gente não espera a criança crescer para ver o que a criança conhece. A criança não é um vir a ser. Interessa-nos hoje o que as crianças de terreiro nos ensinam, como elas compartilham seus conhecimentos, como elas aprendem a ser equedes, ogãs, como elas aprendem a cantar a folha, como elas se relacionam com o Yorubá, por exemplo, né? Então, esses são conhecimentos que nos interessam. Então, nós chamamos isso de reparar miúdo, reparamos no miúdo, na criança. E narrar que querer, o que querer, de novo,
que é o pequeno, que é o miúdo em Iorubá. Então, narramos com elas. Então, nos importam as narrativas delas. Uma outra coisa que pensamos também e que criamos no nosso modo de fazer nossas pesquisas é o que a gente chama de fotoetnografia miúda. A fotografia para a gente não é uma ilustração das crianças, não é um subterfúgio para que a nossa tese, os nossos textos, os nossos artigos fiquem mais bonitos. A fotografia que fazemos é um dispositivo de conhecimento, é com ela que nós conhecemos também. Nós fotografamos, nós criamos fotos, pequenos vídeos, pequenas audiovisualidades miúdas, que a gente chama também. Fotoetnografia miúda, audiovisualidades miúdas. Por que isso? Porque achamos importante que haja uma herança imagética, né? Uma herança que foi negada imageticamente, inclusive negada pela branquitude, né? O referencial que as crianças têm são referenciais de crianças brancas, crianças tidas como ideais universal da beleza, as crianças brancas. Então, quando nós criamos, fazemos nossas fotos e filmes, não é para exotizar as crianças, não é um truque, né? Não é um truque de sedução, porque lidamos com fotos de crianças, e as fotos, óbvio, são fotos que mostram a beleza das crianças de candomblé, mas são fotos para afirmar a beleza das crianças de candomblé, sim, dos terreiros, sim, de Umbanda, de diversas nações, e para que geremos também uma herança imagética que seja um referencial positivo também para as crianças de terreiro, porque as crianças de terreiro sofrem racismo religioso. Nós sempre dizemos em nossas pesquisas que a gente já ouviu não uma, não duas, mas diversas vezes das crianças uma frase que é muito cruel, que as crianças dizem o seguinte: todo lugar é cruel para uma criança de terreiro negra. Nenhum lugar é tão cruel como a escola. Então, como educadores, essa frase precisa nos ferir para que a gente possa agir como educadores numa perspectiva de desenvolver metodologias de pesquisa antirracistas, como sugere Jorge Sefadey. Jorge Sefadey é para a gente um autor também muito importante, porque ele sugere isso, para que criemos metodologias de investigação, de pesquisas antirracistas. Então, quando a gente ouve as crianças de terreiro, nós temos esse desejo, essa vontade de desenvolver essas metodologias de investigação, de pesquisa antirracistas, também na produção da nossa fotoetnografia miúda, das nossas audiovisualidades miúdas. Interessa-nos o imó, o conhecimento. O imó é conhecimento em Iorubá. Então, o imó, o conhecimento das crianças. Interessa-nos o ará quequerê, o imó quequerê, o conhecimento miúdo, o conhecimento pequeno das crianças, mas pequeno sempre nesse sentido do positivo do pequeno, do miúdo, né? O ará quequerê, que é o corpo miúdo, né? Ará imó, conhecimento, e o emi quequerê, a fala da criança, né? Então, isso com que nós lidamos nos cotidianos dos candomblés, dos terreiros de candomblés. Achamos que essa é a nossa contribuição, a contribuição do quequerê. Nós somos um grupo que tem feito uma história muito bonita, eu tenho muito orgulho da história do quequerê. Nós temos defendido dissertação, defendido teses com essas temáticas. É um grupo que reúne a maioria de pessoas de axé, que reafirmam sua identidade de candomblecistas, de umbandistas. Agora nós temos ampliado nossas pesquisas, estamos muito felizes com isso. Nós temos ampliado nossas pesquisas numa tentativa de pensar uma infância descolonial ou decolonial. Então, temos ido para as aldeias indígenas, temos ido para os acampamentos ciganos e temos ido para os quilombos, pensando que não só as crianças de terreiro resistem a esse projeto de morte colonial, racista, mas as crianças ciganas também, as crianças indígenas idem, as crianças de quilombola também. Então, existe um projeto de morte colonial. E essas crianças, com a sua infância descolonial ou decolonial,
optando pelo conceito a partir dos autores com os quais lidamos, elas enfrentam. E para encerrar, a gente costuma dizer, e eu vou voltar para o Xangô da Dandara e para o Ileu Moia Alegi, onde tudo começou. O projeto colonial de morte, o projeto colonial escravista, o projeto de colonização é um projeto de morte. Mas enquanto houver um Xangô dançando num município pequeno como a Mesquita e abraçando uma criança de 7 anos como Dandara, a gente afirma: o projeto colonial não venceu. O projeto colonial foi um projeto e continua na sua colonialidade destrutivo, destruiu muito, dizimou muito, causou muito sofrimento, mas não é um projeto vencedor, porque a vida continua se reinventando nos terreiros brasileiros. E a gente sabe disso porque a gente vê todo dia Xangô bradando com seu oxê, as crianças gritando cabecilhe e as crianças abraçando Xangô e ouvindo o tambor de fogo que bate no coração de Xangô, como se fosse uma guerra. Nós estamos em guerra contra o projeto colonial racista e sempre estaremos. O Quequerê pensa que pode ser uma pedrinha miudinha nessa luta contra o projeto de morte colonial e contra o racismo. Esperamos que a gente consiga todo dia dar uma contribuição para essa luta. Muito obrigada por ouvirem. O Quequerê agradece. Muito obrigada.